Olá, eu sou a Ritaninha. Olá, eu sou Letícia e você está no canal da Paninhos e Afins. Seja muito bem-vindo, é muito bom ter vocês aqui com a gente. No passo a passo de hoje, você vai aprender a fazer essa bolsinha que aberta vira uma cestinha e você pode adaptar bolsos internos e externos para fazer um refil de bolsa também com esse modelo. Bora ver como foi feito, né, Letícia? Bora conferir, Retalinha. Bora! Material do PAP de hoje: 2 tecidos que se combinem, manta R2 de 100 gramas ou R1 de 100 gramas, alfinetes, alça pronta de 3 centímetros. Aqui eu estou utilizando uma alça que não tem nada a ver com a cor do meu tecido, mas eu vou encapar. Você pode utilizar aquela de algodão se preferir. Tesoura para refilar manta, tesoura para tecido, caneta temporária ou giz, haste, máquina de costura, linha de acordo com o seu tecido e o ferro de passar. E bora para o PAP! Bora pro PAP! Bora para o PAP! Bora para o PAP! Bora para o PAP! Bora para o PAP! Fala mais uma vez! Bora pro PAP! Bora para o PAP! Nós vamos cortar 2 vezes no tecido externo 29 por 24 e 2 vezes no forro 29 por 24. Vamos sobrepor o tecido externo sobre a manta. Eu corto a manta um pouquinho maior que a medida, vou ao ferro, vou assentar bem e depois vou passar uma costura de segurança para refilar. Vou fazer isso nas 2 partes. Passei a costura de segurança, agora eu vou refilar tirando o excesso da manta. Refilei as 2 partes externas, agora vamos marcar as caixinhas de leite. Vamos fazer marcações de 4 por 4. Fiz as caixinhas na base do tecido externo, agora a gente vai vazar, vai cortar sobre o risco. Nós vamos fazer a marcação na parte externa, vazando a caixinha de leite, e a mesma coisa na parte do forro, vai marcar a caixinha na medida de 4 por 4 e vai vazar. Vou reservar o forro e vamos para a parte externa. Nós vamos colocar direito com direito, vamos segurar com o alfinete. Coloquei direito com direito, alfinetei, agora vamos à máquina. Fechar essas 2 laterais, retrocesso no começo e no final, e depois fechar essa base, retrocesso no começo e no final. Voltei da máquina, agora a gente vai fazer a junção das caixinhas de leite. Para ficar um bom acabamento, abra as costuras laterais dessa maneira e a da base para ficar bem certinho. Então você vai conseguir enxergar meio da base com meio da lateral para fazer a junção. E fica muito mais fácil quando você abre as costuras. Pode pôr um clipe ou um alfinete para te auxiliar. Vai fazer isso dos 2 lados. E nesse momento você pode fazer isso também na parte do forro. Agora vamos fazer o mesmo procedimento no forro. Vai colocar direito com direito, vai alfinetar, fazer as costuras nas laterais, retrocesso no começo e no final. E no forro você vai fazer a marcação da abertura. Pode marcar aí uns 10 centímetros, deixando um pouquinho para cada lado. Vai fazer a costura na base, vai parar no começo com retrocesso, para na primeira marcação retrocesso, vai para a segunda marcação retrocesso e finaliza com retrocesso na outra parte. Depois você já pode pegar e ajeitar as caixinhas de leite, como fizemos na parte externa. Costurei as laterais, caixinha de leite, desvirei a parte externa. A parte do forro está toda costurada, lembrando de deixar a abertura no fundo para quando a gente for fazer a junção poder virar a peça. Agora a gente vai fazer os passantes da alça da nossa cestinha bolsa. Para fazer o passante das alças, vamos cortar 2 tiras de 17 por 10. Vamos dobrar direito com direito, vinca, pode pôr um alfinete para não sair do lugar o tecido. Fazemos isso nas 2 tiras. E agora vamos à máquina fechar as laterais com a medida de pé de máquina.
Lembra de dar retrocesso no começo e no final para a costura não se desfazer, e vamos fazer isso nas duas tiras. Essa parte vai ficar aberta mesmo, só costurar nas laterais. Costurei as laterais das duas tiras. Antes de virar para o lado correto, vamos fazer piques nos cantinhos, tanto em cima quanto embaixo dos dois lados das tiras. Você faz um piquezinho na diagonal, tomando cuidado para não pegar a costura. Agora viramos para o lado correto. Com a ajuda do haste você empurra as pontinhas. Por isso que é importante fazer esses piques, para que o tecido fique bem ajeitado, não fique sobrinho atrapalhando. Eu vou ao ferro agora para assentar bem o tecido, para ajudar agora na próxima costura. Voltei do ferro. Agora vamos marcar os meios do nosso passante. Dobra o meio e faz um piquezinho central, bem pequeno mesmo, só para fazer a marcação. A gente está fazendo o pique nessa parte que ficou aberta, tá? Agora eu vou pegar a minha cestinha, a parte externa, e vou posicionar o meio do passante com o meio da lateral, dessa maneira. E você pode colocar um clipe segurando o alfinete e acerta já a tirinha para a próxima costura. Vai fazer isso de um lado e depois do outro. Posicionei os passantes, coloquei os clipes segurando. Agora eu vou à máquina passar uma costura de segurança, tanto de um lado quanto do outro. Depois da costura de segurança, a gente vai encaixar no braço da máquina e vai passar a costura na parte de baixo, dando retrocesso no começo, segura na parte de baixo, vem passando, e retrocesso no final. Isso é muito importante. Não esqueça do retrocesso, porque aqui nós vamos passar a nossa alça e depois de pronto ela vai ficar segurando, então tem que ter um bom retrocesso no começo e no final. Vamos fazer isso de um lado e depois do outro. Terminei as costuras do passante. Agora vamos encaixar o forro, então direito do forro com o direito do trabalho. Vamos encaixar aqui dentro. Ajeita bem as costuras laterais, deixa bem alinhado. Alfinetei a volta inteira. Agora eu vou voltar à máquina, passa na costura na volta inteira com a medida de pé de máquina. Retrocesso no começo e no final. Costurei a volta inteira. Vamos virar o trabalho pela abertura do forro. Vamos ajeitar bem o tecido para o lado de dentro. Então, jogo o forro todinho para dentro. Vou segurando aqui com a parte do alfinete para poder fazer a rebatida na volta inteira. Alfinetei a volta inteira. Se houver necessidade, vá ao ferro, assenta bem o tecido. Agora, nós vamos à máquina, passar uma costura rebatida bem na beirada, e a cada comecinho do passante você vai fazer um retrocesso. Então aqui é um começo, vou fazer o retrocesso, venho dando a volta, no final dele é retrocesso, e assim a gente vai seguindo, e no próximo vai fazer a mesma coisa. Retrocesso no começo e no final, até chegar no ponto onde a gente começou. Parte da cestinha tá pronta. Depois é só pegar a parte da abertura, assentar bem no ferro. Você pode fechar com ponto invisível ou passar uma costura com a linha da mesma cor e fechar essa abertura. Agora vamos à alça. Vocês vão pegar a fita métrica e vão medir. A minha aqui deu de ponta a ponta 27, o dobro é 54. Então eu vou cortar uma tira de tecido. Eu tô cortando ela um pouquinho maior aqui para ter uma sobra de 57 centímetros. Vamos cortar a tira da alça de 8 por 57. Vamos dobrar direito com direito, vinca bem alinhando o tecido e vamos deixar uma marcação do começo para trás de 5 centímetros e aqui do final também 5 centímetros. Então a gente vai começar por essa marcação com retrocesso, vai até o final e vai parar na próxima marcação com retrocesso. Eu vou à máquina e já volto. Costurei a tira de tecido, vou virar ela para o lado correto e com a ajuda de um passador de elástico ou um alfinete de segurança, eu vou passar o meu cordão por dentro.
Vou fazer isso e já volto. Passei a alça por dentro da tira de tecido. Você vai deixar essa costura na parte interna da nossa bolsinha nesse momento. Com a ajuda do passador de elástico, vamos segurar tanto a alça quanto a tirinha de tecido para nada escapar nesse momento. E vamos passar pelos nossos passantes aqui da cestinha. Então, essa parte vai ficar para fora e a parte da costura para dentro. Começa de um lado e vai dando a volta na bolsinha. Passei a alça, agora elas estão se encontrando. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a parte da alça de poliéster, vamos juntar e passar uma costura. Pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Agora vamos pegar o final da tirinha de um dos lados e ligar ao outro. Com muito cuidado, direito com direito. Então, vai ter que puxar um pouquinho, ele vai franzir. Pode pegar o alfinete para não sair do lugar. Joga a alça de poliéster para baixo para não te atrapalhar. Eu vou voltar a máquina nesse momento, vou passar uma costura reta com retrocesso no começo e no final. Voltei da máquina, agora vamos ajeitar a parte da alça de poliéster para dentro, toma a costurinha para um lado e ajeita a parte do tecido da tirinha. Sobrepõe um sobre o outro, faz a dobrinha. Você pode fazer o acabamento à mão nessa parte, com costura invisível, ou se preferir passar uma cola. Vai ficar difícil voltar a máquina, vai ficar grosseiro, então eu sugiro fazer o ponto invisível. Fiz o pontinho invisível, agora é só puxar a alcinha, deixar ela ajeitada, olha só. Quando quiser utilizar como uma bolsinha, você puxa e levanta e fica a alcinha. E aí, aberta, ela fica uma cestinha. E se você gostou? E se você gostou, não se esqueça de dar o joinha, compartilhar e comentar aqui no vídeo. E se você gostou mais ainda, pense em ser membro do canal, que nem esse pessoal que tá subindo aqui. Todo mês eles deixam de comer uma coxinha, de tomar um cafezinho ou de passar na pipoca para colaborar com o nosso canal, né, Letícia? Né, Letícia? É, talvez. Talvez, eles deixam de fazer alguma coisinha. É, não sei se nessa ordem que você falou. Se você quiser ver mais vídeos. Se você quiser mais vídeos, é aqui. Se você quiser se inscrever no canal e comprar tecidos. Aham, como assim? Não sei se é nessa ordem. Pode ser outra ordem. Obrigado, gente. Vai, Letícia, manda beijo. Até a próxima semana. Até o próximo vídeo. Vídeo.